essa questão da carreira, não só da carreira, que eu estou participando do grupo de trabalho, como também da questão do horário estendido, que a gente também está participando como representante da ANASP no grupo de trabalho do horário estendido, junto com as entidades de classe representativas de âmbito nacional, que é a FENASPES e a CNTSS. É um trabalho numa relação governo e versus entidade de classe. Então, eu vou aproveitar a circunstância, o momento, a oportunidade de estar diretamente com vocês, tanto para informar vocês de algumas questões, tá? Como também discutir e receber um feedback para a gente aprimorar a proposta da ANASP dentro desses grupos de trabalho. Então, eu acho que vocês, vai ser a presença, a participação de vocês, as sugestões de vocês, é essencial no fechamento, nos ajustes finais do trabalho, tá? Aqui, botei proposta de carreira de seguro social da ANASPES, o site da ANASPES, o e-mail, o telefone e o meu nome, que é Verônica Maria Monteiro Rocha. Eu sou, há muitos anos, vice-presidente política de classe, já fui, inclusive, diretora de recursos humanos substituta na época da Cecília Landim, coordenadora de planejamento e avaliação de recursos humanos, e coordenadora de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. Hoje eu trabalho numa consultoria nessa área de especializada com o professor Jorge Fernando Valente Pinho, da UNB, J. Pinho Consultores Associados, além de ser vice-presidente da ANASP. Eu primeiro vou apresentar alguns questionamentos, porque primeiro eu tenho que igualar, para todo mundo falar a mesma linguagem, para depois poder me ajudar. Então, eu sei que alguns já sabem demais, e eu peço que tenham um pouco de paciência, tá? Para eu mapear o cenário, e os outros que absorvam, tá? Para a gente poder falar na mesma linguagem e a gente poder trocar informações. Aqui eu não gosto muito de ficar de costas, não. Carreira do Seguro Social. Ela é de 2004, tá? Foi criada pela Lei 10.855, de 1 de abril de 2004. Ela foi criada por transposição, por reestruturação, através da reestruturação da carreira previdenciária. E ele englobava nessa carreira do Seguro Social tanto o analista como o técnico previdenciário e os demais cargos estreitos, né? Esses dois cargos amplos, genéricos, e os demais cargos estreitos, que são administrador, economista, assistente social, os específicos, a gente pode chamar cargos específicos, que são do plano de classificação de cargo da Lei 5645, tá? Só que ele, na época que foi criada, criou analista, técnico e os demais cargos. Veio em 2007 a Lei 5.501, que fez o agrupamento de cargos. Começou aí a distorção. Por quê? Houve só um agrupamento parcial de cargos. Muitos cargos ficaram fora da carreira do Seguro Social e dos cargos de analista, que passou a ser analista do Seguro Social, e o analista, o técnico, que passou técnico do Seguro Social e usou técnico de serviço previdenciário, agente de serviço previdenciário, e o nível auxiliar, que ficou em extinção, que é o auxiliar previdenciário, e os cargos de nível, demais cargos de nível auxiliar. Porque aí que foi que aconteceu? Esses que foram excluídos, eles ficaram como demais cargos. Eles não foram agrupados. Eles ficaram como demais cargos de nível superior, demais cargos de nível intermediário, demais cargos de nível auxiliar. Eles não foram incluídos na nova estruturação de cargos da carreira. Tá? Eles não foram agrupados. Então, a carreira do Seguro Social passou, a partir dessa data, a ser definida da seguinte forma:
Cargos de nível superior, NS, analista do Seguro Social, aqueles selecionados ou os privilegiados, que eu não sei qual foram os critérios que eles usaram, porque, vamos dizer, para enquadramento só foi, aliás, não houve critério. Nessa casa aí, vamos dizer, o analista era o analista previdenciário que virou analista do Seguro Social, e os cargos de superior que foram todos os outros que não estavam enquadrados. Depois surgiu um cargo específico de médico, que foi criado posterior. Tá. Os cargos de nível intermediário é o técnico do Seguro Social, o técnico de serviço diverso, o agente de serviço diverso, e os cargos de nível intermediário, os demais cargos que foram os excluídos de agrupamento nos demais novos cargos, ou cargos genéricos. E os cargos de nível auxiliar, considerados em extinção, ele foi criado um cargo genérico de auxiliar de serviço diverso e continuou quem não entrou nesse cargo como cargos de nível auxiliar. A vantagem que teve, pelo menos nessa história, tá, é que na hora da criação desses cargos novos, disseram que os cargos vagos desses que não foram incluídos ou excluídos se transformariam automaticamente, né, depois aposentadoria, isso aqui se transformaria nos cargos novos. Então, a remuneração passou a ser a mesma. Não houve uma alteração de remuneração. Por quê? Porque na hora que eu deixar de ser administradora, morrer, né? O que vai acontecer? Essa vaga minha vai se transformar, a vaga do meu cargo, vai se transformar em analista do Seguro Social. Então, isso quer dizer que tanto eu, administradora, como um analista novo, estamos em pé de igualdade. Então, não houve uma redução de remuneração, tá? Que é a grande vantagem. Porque se você vê na Previc, se criou cargos novos, que as pessoas antigas não participam, e os cargos, os demais cargos, têm salário menor, porque eles foram mantidos, como um plano de cargos especial. Então, eles acabaram tendo uma remuneração menor quem já estava na instituição. No nosso caso, não. Outra questão é o desenvolvimento da carreira. O desenvolvimento da carreira hoje é de 18 meses o interstício de mudança. A carreira do médico perito é de 12 meses. Então, por que não estabelecer o mesmo período de 12 meses, até porque o ciclo de avaliação fica mais competitivo com o período anual do que de ser de um período de 18 meses. Fica totalmente distorcido da sistemática de avaliação de desempenho até das GEDAIs. Tá? Então, teria que ter uma aproximação dessa questão do interstício com a sistemática de avaliação de desempenho. Também, outro problema é que não houve, até hoje, uma regulamentação dos critérios de progressão funcional e promoção. Está lá na 10.855, tá, que os critérios de progressão funcional seriam por avaliação de desempenho, tá? E o de promoção por avaliação de desempenho e capacitação. Só que isso nunca foi regulamentado. Até hoje, não existe no INSS os critérios que seriam efetuados essa progressão, e se usa a Lei 5645 de 1970 para que a progressão seja automática por tempo de serviço. Ninguém regulamenta, tá? Por que não sei por que não regulamenta? Porque, em primeiro lugar, não existe um plano de treinamento e desenvolvimento. E não existe uma programação anual de treinamento atrelada a esse plano de desenvolvimento, e esse atrelado à carreira. Porque você tem que dizer que para eu mudar de uma classe para outra, eu tenho que ter treinamentos obrigatórios, tais treinamentos dados pela instituição, ou você pode procurar outros treinamentos compatíveis
por conta própria, através do autodesenvolvimento, para que você possa crescer na carreira. Não pode ter uma coisa fechada. Ou a instituição fornece ou você corre atrás. Mas tem esse plano de treinamento, ele tem um orientador, ele é um instrumento que orienta as ações de capacitação e a busca do autodesenvolvimento. Se não tem isso definido, as ações de capacitação são desatreladas da carreira e correm sem um critério de otimização do resultado. E o programa de bolsa de estudo? Aí cria-se contraditoriamente, não se tem um direcionamento e cria-se um programa de bolsa de estudo para pós-graduação, graduação, e não faz nenhum incentivo à qualificação. Quer dizer, até hoje, nós somos uma instituição que temos um programa de bolsa de estudo, quer dizer, o dinheiro é gasto com bolsa de estudo, mas quem fez o esforço de capacitar não tem direito a receber nenhuma gratificação por qualificação, como existe em já 11 ou mais autarquias responsáveis por autarquias do governo federal. Então já existe 11, aqui saiu um decreto de regulamentação que diz que tem 11, eu contei aqui, tem, aliás, nada, 11 coisa nenhuma, tem 17 já carreiras com gratificação de qualificação. Que é, o que é gratificação de qualificação? É aquela incentiva a titulação. Na hora que você tem uma titulação, uma formação acima da exigida para ingresso da carreira, você tem um plus de remuneração para o teu esforço de capacitação. Distorção na estrutura remuneratória. A remuneração nossa, toda a estrutura remuneratória era composta de dois tipos de remuneração. A remuneração fixa, que é o vencimento básico, e a remuneração variáveis, que são as gratificações, porque elas variam de acordo, principalmente a de produtividade. Variam de acordo com a remuneração básica, tá? Que é a fixa. Então, nós temos hoje o vencimento básico, a GAI, que é 180% desse vencimento básico, e a GDASS. Só que nos últimos anos, nossos aumentos foram centrados em cima da GDASS, que é uma remuneração variável. E o nosso vencimento básico ficou bem pequenininho, porque sobre ele incidia justamente a GAI. Não sei por que cargas d'água, porque a carreira Previdência, Saúde e Trabalho já incorporou a GAI há muito tempo. Todas as carreiras do governo federal já incorporaram a GAI. A única que não incorporou a GAI fomos nós, porque nossa FINASS, sindicato, acha que a GAI é uma coisa do outro mundo que ninguém pode perder. Então, não sei qual é o problema, que nós estamos ficando para trás do modelo, inclusive com relação ao modelo da própria Ministério da Previdência, que é a Previdência, Saúde e Trabalho, que já incorporou essa gratificação. Tá? Então, nosso modelo ainda fica vencimento básico, mais GAI, mais GDAS. Só que ainda, além de ser uma remuneração no modelo arcaico, incondizente com a do governo federal, da maioria das autarquias, a nossa remuneração ela ainda é distorcida. Porque nosso vencimento básico é mínimo e nossa gratificação de produtividade, que é variável e que reduz com a aposentadoria, representa quase 75% do nosso salário. Por quê? Porque nas negociações, negociaram, graças a Deus que a NASF não estava nenhuma delas, graças a Deus, tá? Nós não participamos dessa negociação. Mas deram aumento em cima da gratificação. Isso é uma política perversa, porque tem viabilizado as pessoas de garantir o seu direito de aposentadoria. Porque a GDAI representa 50% de uma redução de 50% no ato da aposentadoria. Se eu reduzo 50% de 75%, quanto é que eu reduzo da minha remuneração? Tá? Aí eu ainda perco o abono permanência, porque eu estava usando.
Então, eu já tinha todas as condições de me aposentar e eu recebo o abono permanente. Aí, se eu me aposentar, eu também perco esse abono permanência. Como é que eu fico? Sem condições de sobreviver, porque eu perco 50% da GEDAI, da gratificação de desempenho, e perco também o abono por permanência, porque passa a contribuir com a Previdência Social depois de aposentado. Então, chegou uma situação que nós, que já estamos no final da carreira, não temos mais condições de nos aposentar. Nós não temos o direito de usufruir da aposentadoria. Disputamos a vida toda em cima da remuneração total e na hora de aposentar recebemos 50% dessa remuneração total. Tá? E desequilíbrio interno e externo. Qual é o desequilíbrio interno? Hoje, o cargo de nível técnico ou nível intermediário, ele teve um aumento substancial. Tá? Ele está equiparado às agências reguladoras, ele está equiparado ao pessoal da Previc, tá? Está tudo dentro dos critérios de governo, tá? Como cargo de nível intermediário. Só que o nível superior, ele ficou muito aquém. Tá? Ele não teve esse aumento compatível com a realidade das outras carreiras. O que acontece? E além de tudo, o desequilíbrio, isso é um desequilíbrio interno. Aumentou uma carreira, não aumentou o cargo, o valor do cargo de nível médio, não aumentou o de nível superior. Então, a pessoa entra na instituição como nível técnico. Tá? Eu sou técnico do Seguro Social, estou ganhando bem. Mas, normalmente, quem passa em concurso público já tem, para o técnico, já tem nível superior. Tá? Ele tem nível superior, mas ele não vai receber nenhuma gratificação de incentivo à titulação. Está estagnado como se fosse nível médio. Depois, tem mais um problema. Ele está quentinho do concurso. Aí ele olha, se eu me aposentar, essa instituição vai levar metade da minha remuneração. Como é que eu vou sobreviver com a metade da minha remuneração? Eu sou servidor ativo de hoje, mas serei aposentado de amanhã. Já é uma desvantagem. Aí ele depois vê assim, está quentinho, preparadinho, do concurso, novinho, né? Aí ele diz, poxa, eu vou fazer um concurso para nível superior da instituição, vou me manter na instituição, eu gostei de trabalhar na Previdência Social. Aí ele vai ver, poxa, mas só ganha isso? Eu não vou ficar na Previdência Social. Eu vou procurar uma agência reguladora, eu vou procurar um concurso da Previc, eu vou procurar outra coisa que me dê uma remuneração digna, como formação de nível superior. Então, a gente treinou no nível intermediário e não aproveita ele como nível superior, ele vai para outra instituição. Então, não adianta fazer concurso público e trazer 1.500, 2.000 se não tiver uma política de manutenção de pessoal. Nós não temos condições de formar, do jeito que está, um corpo funcional de alto nível. Manter, tá? Formar tem. A gente forma, mas não mantém. É manter, tá? Não tem como manter, está até dito ali. Não tem como manter um corpo funcional de alto nível. Tá certo, tá? Obrigada. Está ali escrito, eu falei outra coisa. Então, vocês estão vendo aí a problemática que a gente está tendo? Porque cada um briga pelo seu umbigo. Ninguém vê a instituição como todo, tá? Se a gente não vê a instituição como toda, a gente se transformou numa instituição de nível médio. Uma instituição de nível médio que não tem perspectiva de crescimento para outro cargo ou valorização num cargo de nível superior. Quem é que quer ficar novo, cheio de conhecimento, vai querer ficar numa instituição dessa? Qual a perspectiva dele se manter numa instituição dessa? Porque se ele gostasse da instituição, ele ia se preparar, ia fazer o cargo nível superior, só vai ganhar menos. Eu vou passar no inicial e vou ganhar menos do que eu estou ganhando como técnico? Não tem lógica, eu não vou ficar nessa instituição. A minha inicial é menos do que um determinado nível que eu esteja de nível intermediário, essa remuneração.
Então, e além disso, não adianta eu estudar, porque se eu estudar aqui, ninguém nem vai dar valor. Porque a instituição pouco se lixa se eu estou me capacitando ou não. Então é isso. Aí o que nós temos? Um quadro de pessoal envelhecido. E um crescente aumento do caso de doentes não informados. Lógico, ninguém consegue se aposentar, vai ficando, vai pedindo licença porque está doente. Depois de 60, minha filha, eu já estou cheia aqui de artrose. É uma loucura. Não tem como eu ter o mesmo desempenho que eu tinha quando eu tinha 30 anos. 30 anos eu não usava agenda. Eu tinha tudo na minha cabeça. Hoje eu tenho que usar agenda, tenho mais dificuldade de me concentrar, eu fico mais dispersiva. Eu me considero uma pessoa relativamente inteligente, né? A gente tem que dizer as qualidades. Meio desorganizada, mas inteligente. Mas com a minha idade, eu perdi um pouco de capacidade da minha memória, tá? E eu tinha uma memória privilegiada. Então todo mundo é assim. O envelhecimento vem, a gente não tem mais aquele pique de 30 anos. Então a gente está tendo que trabalhar até os 70. E se aposentar com 70, antes dos 70, porque senão entra no GPS, tá? Antes de 70 anos tem que dar, com 69 tem que dar entrada na aposentadoria, porque senão ainda vai ser pior ainda, tá? E aí o que acontece? Vou ficar com a metade da minha remuneração, tá? E vou ficar mais doente tendo que comprar remédio. Como é que eu vou fazer, pessoal? Qual a minha saída? Tá? Eu tenho que arranjar uma maneira de me aposentar e criar um outro salário para que eu possa usufruir do direito de aposentadoria. Eu não vou poder parar. Eu não tenho direito a usufruir do direito de aposentadoria. E o pior é que não é isso. O pior é que isto é uma distorção única e exclusiva da carreira do Seguro Social. A gratificação de produtividade nas demais carreiras do governo federal, ela fica em torno de 30%. Elas não passam disso, quando até menos. Até o auxiliar nosso parece que tem que está fora dessa história aí, ficou mais alijado, excluído, automaticamente ele tem uma GEDAS menor. Então é uma política realmente perversa, que diz assim, ninguém pode deixar esse povo se aposentar, porque quem é que vai trabalhar? É assim que se diz numa reunião. Quem é que vai trabalhar? A gente não pode, vai invadir todo mundo, se aposenta, e quem é que vai ficar trabalhando? E aí quer dizer que nós velhos temos que ficar doentes, morrendo, trabalhando. E a produtividade, pessoal? Como é que o desempenho... Essa instituição está preocupada com o desempenho? É uma distorção, porque quem desempenha bem é gente mais nova e preparada. Quer dizer, com a política de gestão de pessoas dessa, fica difícil se falar em qualidade de serviço. E aí, o pior de tudo é que a carreira do Seguro Social, tá, ela é tratada como uma mera tabela salarial. Porque se não se regulamentou nada, nem a progressão, nem as atribuições, não se fez nada, e se faz acordos aumentando a remuneração em cima das GEDAS, embora muitas vezes tenha um grupo de trabalho lá discutindo outras coisas, como esse último aumento. Esse último aumento estava sentado CNTSS, FENASF e ANAS, no GT, que já é o terceiro, eu já não aguento mais, imagine vocês. Tá? Se vocês estão aí fora esperando, imagine como é que eu fico lá dentro vendo que nada acontece. Tá? Só promessa, promessa. Aí eu acho que às vezes para embromar, gente, porque não acontece nada. Tá? E aí o que acontece? No final de contas faz-se um acordo de uma mudança de tabela de remuneração, e a gente que está com medo de perder, nem aumento de remuneração não ter, fica até satisfeito, porque de qualquer maneira é um pingadinho no bolso da gente. Mas a carreira não existe. Não existe carreira. Aliás, será que existe carreira no serviço público? É uma coisa que a gente tem que pensar. Hoje, no Serviço Público Federal, existe carreira? Vamos pensar. O que acontece? Hoje nós temos um grupo de trabalho. Mais um grupo de trabalho.
do horário estendido. O que aconteceu? A gente chegou no movimento que foi importante a paralisação da FENASP, eu acho que não foi importante, a mobilização, que iam tirar e, de uma certa forma, se buscou conversar com a gente e, a partir dali, a gente pediu algumas coisas. Primeiro, que os relatórios do Ministério Público primeiro passassem pelo grupo. Que tivesse uma reunião antes para a gente saber o que está acontecendo. Que a gente tivesse acesso às informações, toda a entidade clara, daquele negócio do remoto, sala de remota, que todo mundo tem acesso, inclusive ao Ministério Público, a Gabinete da Previdência, e a gente queria saber também como é que estava a nossa agência. E o acompanhamento do modelo de avaliação 264, a resolução 264, que tudo que fosse ajustado dela, a gente queria ter conhecimento, a gente queria acompanhar essa alteração e ajuste no modelo que a gente acha necessário. E como a gente não teria tempo de fazer esse aperfeiçoamento agora no atual ciclo, não seria justo que todo mundo perdesse o seu turno estendido. Que fizesse um redutor em função das paralisações, que está todo mundo reclamando que o sistema está caindo e que não está dando condições de fazer trabalho, já que monitora tudo, todo mundo tem condições de saber se o sistema caiu ou não caiu, e onde caiu ou não caiu. Pegasse isso, visse quantas horas estava parado e fizesse um redutor em função disso, em função das demandas que o próprio presidente do INSS reconheceu, que tem mais demandas que não estava previsto na carga de trabalho, que fosse feito, então, um redutor nas metas, em função das demandas não agendadas, da quantidade de servidores que não é suficiente, e a cada dia se criam novas agências. A gente não tem servidor suficiente, mas se cria novas agências. Então, aí, a gente tem que fazer um redutor. Se a gente tirou gente, a quantidade ideal de servidores não é a que existe na agência. Então, cada agência tinha que ser analisada de uma sua realidade específica e aplicasse um redutor com peso, como a gente faz em projeto social. A gente apresenta um peso pelo custo-benefício, já que a gente não quer lucro. Então, assim, a gente faz também um peso para reduzir essa meta, para ser justo na aplicação da Lei 264. É isso que a gente está prevendo. Só que a reunião era para o dia 18, sexta-feira, foi marcada. A última reunião já não foi com o presidente, foi com o diretor de recursos humanos. A gente fez as exigências, marcaram para o dia 18, sexta-feira, remarcaram para o dia 26, aí a ANAS mandou um ofício perguntando se 26 ia ser entregue, se o relatório ia ser apresentado a gente, depois que foi para o Ministério Público, que é dia 22. Então não tinha interesse. O que a gente estava fazendo ali como entidade clara? Só para saber o que tinha sido apresentado no Ministério Público? Não, a gente tinha dito que queria o prévio conhecimento. Aí responderam dizendo que a reunião do Ministério Público tinha ficado para o dia 29, a apresentação do relatório. Ontem à noite, eu estava em Fortaleza, me telefonaram dizendo que voltou para o dia 18 a reunião. Então, na verdade, não sei se no dia 26 não ia ser apresentado um relatório pós-Ministério Público. Porque voltou para o dia 18, então vai ter uma reunião agora dia 18, e o relatório do Ministério Público vai ser no dia 22. Então, eu não sei se a gente vai conseguir alguma coisa, mas pelo menos a gente quer ver quem vai sair, se vão aplicar alguma coisa, se vão adotar alguma medida de reduzir essas metas. Porque não é justo. Se o sistema não está fora de ar, não é justo que se conte esse tempo como um tempo de carga de trabalho. Tá? Não é justo que, se não tem a quantidade de servidores ideal necessária para aquela meta, seja contada a meta integral. Não é justo se a demanda para a execução do serviço aumentou muito fora da carga de horário de trabalho, então, do que é previsto, continue aquela meta. Então, o que nós estamos pedindo é justiça e uma redução meritória. Não é uma redução para todo mundo, quem trabalha e quem não trabalha. É para uma redução meritória. O modelo de cargos e salários.
Então, nós temos na definição, porque o que a gente defende, o que a gente chama é Sistema Integrado de Gestão de Pessoas. O que é um Sistema Integrado de Gestão de Pessoas? Existem dois modelos de plano de classe salário. O modelo americano, tá? Que é o cargo estreito, como é administrador, economista, não sei o quê. É cargos estreitos, que a gente chama, específico. E o modelo europeu, que é cargos amplos, como é analista, técnico, são cargos amplos. Tem várias ocupação profissional dentro. O que é o sistema integrado? A gente tem o plano de cargos e salários, tá? O PCCS. Atrelado a ele, nós temos o plano, o processo de desenvolvimento, tá? Na carreira, que é toda aquela progressão para o médico, não sei o quê. A gente tem uma regulamentação disso. Atrelado o quê? Ao plano de carreira. Nós temos um sistema de avaliação de desempenho, que é para fins de programação e promoção, também atrelado ao plano de carreira. E nós temos um programa de treinamento e desenvolvimento com a matriz curricular, tá? Atrelado ao desenvolvimento na carreira. Tudo isso é integrado, não pode ser fragmentado. Na hora que é fragmentado, não funciona. Não fica aí gastando dinheiro desnecessário e fazendo avaliação desnecessária sem foco. Qual a característica da proposta? Cargos amplos e enriquecidos, delineados a partir da atividade e características de subsistemas e processos típicos do INSS, englobando grande número de funções, a fim estruturada em carreira, segundo a maturidade e competência necessária. Então, a ampliação do cargo, por isso que a gente junta todo mundo no cargo só, e o enriquecimento do cargo. O conjunto, a carreira, tá? Nesse modelo carreira, nós temos a carreira cargo e temos os níveis de atuação nessa carreira em função da complexidade das tarefas. Deixa eu te dizer, por que carreira cargo? Porque hoje não existe crescimento da carreira, ninguém pode mudar de cargo. O cargo é a própria carreira. Eu não posso sair de técnico para analista. Então, minha carreira é o meu cargo de técnico. Eu não tenho constitucionalmente mais como fazer a sessão funcional. Então, eu cresço dentro do cargo. Então, o cargo é a própria carreira. Aí a gente define, cada classe que a gente hoje é A, B e C, a especial, né? Então, a gente define para cada classe, tá? Um tipo de característica de complexidade de tarefas. Porque eu estou dizendo que eu, para sair da A para B, eu tenho que executar. Além de me capacitar, eu tenho que executar tarefas de maior complexidade dentro da minha local de trabalho. Por quê? Porque não adianta eu ser capacitado e treinado e continuar batendo carimbo dentro do INSS, usando meu conhecimento para dar aula lá fora, para fazer palestra, mas dentro do INSS eu quero saber disso não, eu quero carimbar e dar meu ponto e sair. Não quero dar nada. Então, nesse caso, nesse modelo, eu atrelo as classes à complexidade de tarefa. Então, eu tenho que crescer também em termos de complexidade da tarefa. A nível gerencial, a nível de participação de comissões e grupos de trabalho, a nível de estruturia, a nível de publicação de artigos, tudo isso é levado em consideração como fator de capacitação e fator de desenvolvimento. Então, a pessoa começa a ser vista dentro de uma amplitude maior. Ela deixa de ser também só capacitação. A gente tem que ver os resultados de crescimento e desenvolvimento da pessoa, em função da complexidade da tarefa que ela tem capacidade de exercer. Outra coisa, a mudança de classe, ela pode ser feita não só com um curso de pós-graduação, um curso de mestrado, um curso de graduação. Ela pode também ser feita, a mudança de classe, com um curso obrigatório de mudança de classe oferecido por dentro da instituição. Se a pessoa não faz um curso de nível superior, mas ela está não sei quantos anos na instituição, ela faz aquele curso para acesso à classe,
Se ela passa, porque tem muita gente que é autodidata, ela pode mudar de classe, tá? Mas ela tem que ter uma capacitação. Até porque o nível de exigência é o mesmo nível de exigência, embora seja interno, ao curso que você vai fazer lá fora. Tem que ser o mesmo. Daqui. Então, tem as características, estou correndo aqui. Agrupamento, então, como seria? O nível superior, tá? O analista e o demais cargo de nível superior vai ser especialista superior em previdência social. Ou especialista superior em seguro social, tá? O que muda? O muda aqui, porque esses demais cargos de nível superior, eles estão detalhados em cargos ou ocupação profissional. E o analista está detalhado em formação. Então, aqueles específicos do analista seriam juntados com os específicos do demais cargo. Aí, aqueles são os cargos específicos do INSS, porque há necessidade no INSS. E os demais cargos, ele ficaria como analista de qualquer formação. Agruparia todo mundo. Era uma maneira da gente agrupar. E agruparia por ocupação profissional. Resolveria esse problema. O técnico, agente civil de demais cargos, seria o técnico em previdência ou o técnico do seguro social. A denominação não importa. O que importa nesse agrupamento? Porque, na realidade, todo mundo faz tudo. Como é que eu vou dizer porque o cara está com aquela atribuição, não está fazendo aquela outra? Está todo mundo na salada mista. Então, depois, como é que eu vou detalhar? Eu vou detalhar esses cargos por área de atuação. Porque é a área de atuação que vai me dizer todo o programa de qualificação, também dos níveis superiores, que vão ser detalhados por as atribuições por área de atuação, como por nível intermediário. A remuneração, está aí, já está dito, né? Agora eu sugiro a remuneração e a equiparação à Previc, porque é a nova autarquia criada dentro da própria Previdência Social. E ainda eu fiz uma equiparação colocando até como analista da Previc, porque eu vou ter uma gratificação por fora de qualificação, e aí eu equiparo mais ou menos a remuneração, com essa gratificação, a remuneração das agências reguladoras, para poder não sair dos parâmetros, e menor ainda do que a do auditor fiscal. Aí, então eu já coloquei os dois modelos. Daqui, aí deu uma ideiazinha aqui de remuneração para vocês verem como é que está. Eu nem coloquei o técnico, porque o técnico, na maioria das vezes, ele está ganhando mais do que os outros, tá? Então, ele está equiparado, não tem como você justificar. Mas olha o analista. A perícia médica de nível superior, olha como é que está a remuneração final. E olha o especialista, a Previc. Mesmo o analista da Previc, ele ganha 15 mil, é analista administrativo, ele ganha no final, remuneração final, R$15.920. E no INSS nós estamos na remuneração final de R$10.569,87. Uns 2 minutos, não. E aqui no analista administrativo, você vê a remuneração de todo mundo, começa no analista 10 mil, acima de 10 mil, e a gente está começando por 6 mil. Aí o pessoal diz, não, mas a carreira está muito boa, porque quando equiparam a carreira, equipara a carreira com os órgãos da administração direta. Nós não somos órgãos da administração direta. Pelo amor de Deus, nós somos autarquia, tá? A Agência Nacional de Saúde ganha os tubos, a FUNASA ganha mínimo, tá? O Ministério da Saúde ganha uma porcaria. A gente não pode, a gente tem que puxar a remuneração do Ministério da Previdência. Nós não temos que nos comparar abaixo com a remuneração dos outros órgãos da Previdência. Não, a gente não pode, se a gente exerce o mesmo grau de complexidade das tarefas de uma SUSEP, que faz previdência privada, e de uma Previc, que faz complementa a previdência complementar, e que são autarquias, não é que a gente é autarquia prestadora de serviço, que a gente vai também ter uma remuneração muito aquém dessas autarquias. Então, nós temos que pensar grande, nós somos autarquias. E não sei por que está não especial. Então, como autarquia,
autarquias nós temos que ter uma remuneração diferenciada dos órgãos da administração direta. Não, mas estamos ganhando melhor do que o Ministério da Previdência. Estamos ganhando melhor do que... E temos que ganhar melhor do que o Ministério da Previdência. Quando nós fomos criados, nós somos autarquia. Eles são órgão da administração direta. Nós temos que fazer um esforço para puxar a remuneração deles. Não baixar a nossa remuneração. Tá? Então é isso que você pensar. Nós não temos que baixar a nossa remuneração. A gente tem que puxar deles. É. Eu não vou. Plano de treinamento e desenvolvimento. Eu vou botar uma matriz de cursos. Só para dar uma ideia para vocês. Tem base a estrutura organizacional e o plano de classificação. Só para dar uma ideia para vocês do que é um plano de carreira, de treinamento. Nem vou falar de objetivos, não. Matriz curricular. São cursos de disciplinas integrados, tá? É a matriz curricular. E os níveis de conhecimento. Está aqui. 3 níveis. O cargo, carreira, né? O cargo, tá? A área de atuação, onde é que o cargo está, para poder ver as atribuições dele. Porque dependendo, se eu trabalho no recursos humanos, eu tenho uma especificação. Se eu trabalho na logística, eu tenho outra. Então, as minhas atribuições variam de acordo com a minha área de atuação. Então, o nível de conhecimento operacional, técnico, especializado, pleno docente. Nesse nosso caso, a gente botou o operacional e o técnico junto. É o conhecimento básico, que é o curso obrigatório de acesso nível, ele é básico, ele é obrigatório, é dado pela instituição. Tá? O profissional, tá? É o necessário, é aquilo que a gente pode fazer fora da instituição, que é necessário ao desenvolvimento da carreira. E o avançado é quando a gente já deu um salto maior e está fazendo aquele curso de ponta da nossa área de atuação. Tanto o necessário como o avançado, ele é dado fora da instituição. Mas a gente já vai saber, se eu trabalho em determinada área, qual é o meu caminho que tem que seguir para poder eu ter a minha qualificação adequada e ser aproveitado dentro da instituição.